Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe, Flavinho. Que honra e que Amém. alegria ter você aqui com a gente nessa live, viu? Obrigado, Padre. A alegria é toda minha, a honra é toda minha de poder estar nessa noite partilhando com o Senhor, com todos os nossos seguidores, né? Porque agora, tanto os seus seguidores quanto os meus seguidores estão se conectando conosco, né? Eles vão chegando aí aos poucos, mas a galera já tá avisada. Ao longo de todo o dia, já estava postando também, convidando os meus seguidores para estar com a gente nessa noite de intimidade com Maria, onde a gente vai partilhar sobre isso. Cantar, rezar um pouquinho, nos colocarmos na presença do Santíssimo Sacramento, né? E com certeza já está sendo uma noite muito abençoada e vai ser uma noite muito abençoada para todos nós. Estou muito feliz de estar com o senhor aqui. Amém. E que bom, Flavinho, a gente poder ter também essa amizade, essa partilha nesse tempo, porque há 20 anos atrás, quando eu ia pelas minhas primeiras vezes na Canção Nova, você sabe que eu sou filho da Canção Nova também, Sim, né? sim. Aqui, ó, aqui corre sangue, é DNA do Monsenhor Jonas Abib. Foi Amém. graças a uma pregação do Padre Jonas no acampamento de Carnaval de 2001 que eu recebi pela primeira vez o meu chamado para o sacerdócio. Então eu ia muito na Canção Nova nessa época, 2001, 2002, 2003, e você foi muito instrumento de Deus para mim naquele tempo. Eu me lembro que na missa de segunda-feira, quando o padre José Augusto celebrava a missa de libertação toda segunda de tarde, era você Sim, que ministrava, lembra desse tempo? me lembro, claro. Então a gente já mantém, graças a Deus, um vínculo espiritual e a gente teve a alegria de se conhecer pessoalmente. A gente já se conhecia pela TV Canção Nova, mas a gente se conheceu pessoalmente no Vinde Verde, um grande evento de carnaval que nós temos aqui em Cuiabá. Flavinho teve conosco pregando. Sabe de uma coisa, Flavinho? Quando a gente se conheceu naquele dia, muitas vezes quando a gente conhece, né, um pregador, um missionário, às vezes a gente sai com aquela impressão de que a pessoa até fala bonito, a pessoa até prega bonito, mas a vida da pessoa não é tudo isso. Não sei se você já saiu com essa impressão quando conheceu algum Já, pregador, né? já, com Mas quando a certeza. gente se conheceu naquele dia, eu saí com uma impressão de muita autenticidade na sua pessoa, sabe? Amém. Não estou falando isso aqui para rasgar seda, porque eu falei isso aí também para outras pessoas. Você nem estava sabendo disso. Mas isso aí me marcou muito naquele dia que a gente se conheceu no carnaval. Eu louvo a Deus por isso, Padre, porque eu luto muito para ser autêntico. Eu tenho muitos defeitos, muitas falhas, muitas fragilidades, mas eu tenho lutado ao longo de toda a minha vida, não só ministerial, mas ao longo de toda a minha vida como homem, né? Como cristão, como católico, para manter a minha autenticidade, né? Lutar para passar para as pessoas de fato aquilo que eu luto para ser, não aquilo que eu consigo ser, porque nem sempre a gente consegue ser o que quer ser, né? São Com Paulo já nos certeza. ensinou isso, né? Queria fazer a autenticidade está exatamente nisso, né? No desejo que a gente tem no coração de fazer o bem, de querer de fato viver tudo aquilo que a gente prega, tudo aquilo que a gente busca na palavra de Deus. O desejo no coração é esse, pela intercessão de Nossa Senhora, porque ela é mãe e mestra, né? Como na Canção Nova a gente aprendeu desde os inícios, na Canção Nova foi ela quem tudo fez. O Senhor Jonas aprendeu isso com Dom Bosco e ensinou isso para os seus filhos espirituais na Canção Nova. Na Canção Nova foi ela quem tudo fez, ela é mãe e mestra, e é ela que nos ensina, e ela que me ensina. Ao longo de toda a minha vida eu busco sempre essa autenticidade que o senhor está dizendo, por isso para mim me alegra muito, porque é uma confirmação daquilo que eu luto muito para viver, né? Volto a dizer, não obstante as minhas falhas, as minhas limitações, mas a busca dessa autenticidade, dessa santidade, né? A busca da vontade de Deus na minha vida, realmente isso é de coração e é incessante, é dia após dia, né? Com certeza. Falando na Canção Nova, Flavinho, eu tive a alegria de lançar no finalzinho do ano passado, no dia 12 de dezembro, foi numa quinta-feira de adoração pela editora Canção Nova. Eu lancei esse livrinho que eu escrevi, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada. Eu dei um para você de presente naquele Vinde Verde. Eu tive também a honra de o padre Paulo Ricardo ter escrito o prefácio desse livro. Também o professor Felipe Aquino, que já há décadas caminha junto com a Canção Nova, escreveu a apresentação. Então, o nome do livro é Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada.
E o objetivo desse livro é exatamente mostrar qual que é a essência da consagração a Jesus por meio de Maria. Porque eu até partilho com vocês, como a gente já partilhou também, né, Flavinho? O que a gente percebe hoje é que muitas formas de devoção acabam muitas vezes perdendo a essência do que é uma intimidade real com Jesus e com a Virgem Maria. E eu me lembro que naquele acampamento, né, o Vinde Verde, você pregava exatamente sobre isso, do risco que nós temos de, diante de uma devoção cultural que a gente recebe, que em si é muito boa, mas que pode ficar somente na formalidade, nas aparências, no exterior, e perder um pouco daquilo que é a essência e a intimidade. Você lembra dessa pregação que você fez no Vinde Verde? Me lembro. Inclusive, eu estou com o meu aqui na mão. Tá aqui, ó. E o meu autografado. Aqui, ó. Você que tá em casa, tá aqui o autógrafo. Você que tá assistindo agora aí, morra de inveja. O meu autografado. É bênção por escrito, Flavinho. É maravilhoso, né? E a minha esposa está lendo também, a Ana. Naquele dia, eu já voltei, né, folheando o livro, não consegui ler inteiro naquele momento, mas realmente é muito concreto o que o senhor fala aqui, e por isso a gente se identificou muito naquela pregação, né? Porque eu já há muito tempo eu tenho notado isso também, andando pelo Brasil afora, pelo mundo afora, eu vejo essa devoção mais cultural do que essencial, né, nas pessoas, uma devoção muito exterior, né? E aqui no livro o senhor fala disso, que a consagração mais importante é a do coração, né? É interior, ela mais que prática externa. Claro que viver essa intimidade com Nossa Senhora, como é a proposta da nossa partilha nessa noite, ela desemboca em atitudes concretas, claro. Mas não nesse devocionalismo cultural, que na verdade mais mina a verdadeira devoção à Nossa Senhora, né? É muitas vezes até uma arma do próprio inimigo de Deus e nosso, né? E para poder tirar a gente daquilo que é realmente a devoção reta, né, que nós devemos ter a Nossa Senhora. E por isso a gente, naquele momento, se alinhou tanto nas ideias ali, né, nas inspirações, como se a gente tivesse combinado, né? Mas, Isso. na verdade, é exatamente o que eu penso, é o que eu vivo, né? Me lembro quando a gente estava conversando para poder definir qual seria o tema, né, dessa noite, como que a gente ia fazer e tal. O senhor me perguntou, você tem alguma devoção, né? Fez alguma devoção oficial, vamos dizer assim, à Nossa Senhora, né? Eu me lembro que eu disse, olha, a minha devoção ela é interior, é no meu coração. Quando eu me consagrei na comunidade Canção Nova, eu fiz essa opção de me consagrar à Nossa Senhora. Então, a minha consagração primeira, claro, é a Jesus, é exatamente isso que o senhor ensina no livro, é exatamente o que a devoção, o tratado da verdadeira devoção, é exatamente isso que ensina. A nossa consagração primeira é a Jesus, toda consagração verdadeira ela é cristocêntrica, é Cristo no centro. Então, a minha consagração, quando consagrei a minha vida totalmente a Deus na evangelização, na Canção Nova, eu me consagrei a Nossa Senhora também, consagrei o meu ministério, especialmente o meu trabalho com os hispanos, eu consagrei a Nossa Senhora de Guadalupe, né? E tive a graça de estar já no santuário de Guadalupe, lá no México. E o México não é diferente, o senhor com certeza conhece muito a dinâmica da devoção mariana no México, não é muito diferente no Brasil. Tem muita devoção, inclusive até misturada com sincretismo, né, com coisas que são próprias da cultura, às vezes azteca, maia, aquela coisa toda que tem no México. E isso tudo eu vejo que é uma artimanha muito ardilosa do inimigo, para quê? Para nos tirar do que é essencial da devoção à Nossa Senhora. Até porque a Virgem Maria, né, Flavinho? Ela é a mais perfeita discípula de Jesus. Sim. Então, se nós queremos aprender a adorar Jesus, se nós queremos aprender a buscar viver de fato o Evangelho, o maior exemplo que nós temos é a Virgem Maria. Por isso que não existe uma devoção ou uma entrega, uma intimidade, chame como quiser, mas não existe um caminho mariano se não for, acima de tudo, um caminho cristocêntrico que leve ao coração de Jesus e que imite as virtudes da Virgem Maria. Então, por exemplo, uma pessoa que é consagrada a Nossa Senhora, mas essa pessoa não ama. Existe algo de errado com essa consagração. Uma pessoa que é consagrada
a Virgem Maria, mas essa pessoa não perdoa, essa pessoa não obedece à igreja, essa pessoa não busca crescer na vida espiritual. Opa, existe algo de errado com essa consagração. E aí eu me lembro que no final da sua pregação, aquele dia, Flavinho, eu cheguei diante de você ainda no palco e eu li um trecho do livro. Se alguém tiver já o livro, Sou Todo Teu Maria, está na página 66. Aqueles que quiserem adquirir o livro, podem adquirir pela loja virtual da Canção Nova, loja.cançãonova.com. Eu vou repetir, loja.cançãonova.com. E aí na página 66 eu escrevi assim: a devoção verdadeira não consiste simplesmente em sentimentos e atos de piedade, mas vai além. Trata-se de procurar imitar as virtudes da Virgem Maria. Em outras palavras, não bastam atos externos de devoção a Maria. É preciso ser Maria, como uma cópia viva. Todos nós podemos ser Maria, gerando Jesus no nosso coração e no coração do outro, assim como ela gerou para a humanidade. E isso é ser Maria para o mundo. Então, quando nós entramos nessa intimidade com a Virgem Maria, nós nos tornamos também como ela. Sim, e nós podemos gerar Jesus no nosso coração e no coração do outro. É isso? é exatamente isso. Eu me lembro muito bem quando o senhor se aproximou de mim e trouxe isso daqui. Você tinha até perguntado se eu tinha lido o livro já, né? E no testemunho do Padre Paulo é bem interessante porque ele mesmo tinha até um pouco de receio, né, com relação a isso, sem conhecer em profundidade. Muita gente não conhece em profundidade o tratado, mas fica com receio até de fazer uma consagração, né, de fato a Nossa Senhora, por aquilo que muitas vezes é na paróquia, né? Fica assustado, como muita gente se escandalizou já com a renovação. Por quê? Não por causa da renovação, mas por causa de carismático meio louco, meio doido, que tem um monte por aí também, né? A gente carismático tem hora que você passa da curva, tem essas coisas. E quem não conhece, padres principalmente, né? Sacerdotes, às vezes até bispos, porque viram ali os destemperos na sua paróquia, na sua diocese, acabaram fechando as portas para a renovação. Por quê? Porque a renovação é má? Porque a renovação é destemperada? Porque a renovação é desequilibrada? Não, mas as pessoas muitas vezes acabam sendo destemperadas, né? E prejudicam, porque isso, na verdade, não fala da essência, né? Exatamente. E eu vejo, Flavinho, que o que aconteceu com certo, vamos dizer assim, modismo em relação à consagração à Nossa Senhora, porque muita gente quis se consagrar pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção. Aliás, eu acho interessante aqui mostrar a relação que eu mesmo coloco entre o livro que eu escrevi, Sou Todo Teu Maria, e o Tratado da Verdadeira Devoção. Para aqueles que não sabem, o tratado é o livro de cabeceira, foi o livro de cabeceira de um grande santo da igreja, São João Paulo II. Foi por causa do Tratado da Verdadeira Devoção que João Paulo II assumiu como lema do seu pontificado Totus Tus, que significa todo teu, todo de Maria. Então, quando a consagração se tornou mais expandida no Brasil, e aqui em Cuiabá a gente teve uma participação em todo esse processo, porque eu conto no livro, o padre Paulo Ricardo, ele não conhecia essa consagração. E o padre Paulo Ricardo também não tinha tido ainda uma experiência de intimidade com a Virgem Maria. Estou dizendo isso questão de 10 anos atrás. Isso eu posso falar em público porque ele mesmo já falou. Padre Paulo, quando via um seminarista, por exemplo, rezando o terço, o que ele dizia? Olha, para com isso, vai rezar para Jesus. E aí eu dei de presente o tratado para o Padre Paulo em 2010. Na época eu trabalhava com ele no site que estava começando. O Padre Paulo no começo não deu atenção para o tratado. Mas depois, quando ele entendeu que a verdadeira entrega, intimidade, devoção, repito, chame como quiser, mas quando ele entendeu que o verdadeiro caminho mariano levava para Jesus, e que era isso que São Luís mostra no tratado, o Padre Paulo também decidiu se consagrar. E aí muitas pessoas no Brasil inteiro foram se consagrando na última década a partir do testemunho do Padre Paulo. Eu entendi isso como uma missão minha,
porque eu vim aqui para Cuiabá por uma série de fatores. Me tornei padre aqui em Cuiabá, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, gaúcho e torcedor do Internacional. Mas Deus tem um caminho para cada um. Aí eu entendi que a minha missão aqui em Cuiabá não era somente o sacerdócio, mas era também colocar na mão do Padre Paulo o tratado, para que o tratado se tornasse conhecido no Brasil. Isso aconteceu. Agora nós estamos, Flavinho, não sei se você concorda comigo, numa segunda etapa, que é purificar todo esse movimento mariano que foi surgindo, para que a coisa saia exatamente desse modismo, dessa externalidade e entre na essência, daquilo que é uma intimidade real com a Virgem Maria. Aí, por exemplo, você colocou a questão, muita gente se pergunta, mas para eu me consagrar para Nossa Senhora, eu preciso colocar um correntão no meu braço? Gente, eu sou consagrado desde 2001. Nunca usei corrente nenhuma. É pior, às vezes, São Luís, corrente com cadeado ainda, né? Cadeado de prender portão ainda. Mas assim, é bom a gente esclarecer, não é que nós sejamos contra, né, o uso de uma cadeiazinha, pode ser uma correntinha discreta, entendeu? São Luís, no tratado, ele recomenda que use um sinal. Mas esse sinal não precisa ser uma corrente. Pode ser uma correntinha, pode ser uma medalha, pode ser um anel, pode ser um escapulário. No meu caso, é uma medalha. Agora, se a pessoa quer usar uma correntinha, pode usar, não tem problema. Mas, pelo amor de Deus, não precisa ser uma corrente de prender boi, né? Agora, outro assunto também, o uso do véu. O tratado não fala sobre o véu, né? Ah, quer dizer que não pode usar véu? Pode usar, é algo que é bonito, que faz parte da tradição da igreja. Mas o problema é confundir as duas coisas, né? Ninguém aqui é contra o uso do véu. Mas a consagração a Nossa Senhora não é isso. Se formou, parece uma mentalidade que para ser de Nossa Senhora tem que usar véu, tem que usar corrente. Isso acabou afastando muitas pessoas que até queriam fazer a consagração, mas acabaram não se consagrando porque acham que para se consagrar tem que usar véu, tem que usar corrente, assim por diante. Então eu quis deixar muito claro também nesse livro. Aqui, padre, uma moça disse aqui, até porque Nossa Senhora sempre foi discreta. E é verdade, né? Se a gente faz uma coisa dessa forma tão exterior, né? Acaba perdendo aquilo que é a essência da devoção à Nossa Senhora. Sim. Nossa Senhora tão discreta, porque também o tratado da devoção, da verdadeira devoção, também fala que ao se consagrar, ao fazer esse caminho, a gente vai se encontrar com as qualidades de Nossa Senhora. Ela vai nos presentear com essas qualidades, com essas virtudes, né? Então, como fica sem sentido você, um consagrado a Nossa Senhora, faz essa consagração total a ela, ser toda dela, e a principal virtude, que é a discrição, a gente não vive. Ou então perde a humildade, né? Eu sempre digo assim, o grande risco de um consagrado é, ao invés de assumir a humildade de Maria, assume a soberba de Satanás. E aí sai se considerando melhor do que os outros, como se fizesse parte de uma elite espiritual, né? Por um ato externo. E não é essa a essência. Pelo contrário. Então, assim, não é que nós sejamos contra os atos externos. Eles têm o seu valor, eles têm o seu lugar, né? Eu mesmo uso batina, que é um sinal externo, mas a essência não é essa. E é isso que a gente precisa entender. Não é que nós sejamos contra os atos externos. Eles podem ser usados de maneira discreta, sem escândalo, sem chocar ninguém, desde que estejam de acordo com a essência. E qual que é a essência da consagração? É uma entrega a Jesus por meio de Maria. Sabe, Flavinho, é tão bonito falar isso, porque às vezes quando as pessoas pensam, né, numa referência de alguém que tem intimidade com Nossa Senhora, as pessoas geralmente pensam na vida dos santos, né? Aí pensam, né, num São João Bosco, um São Maximiliano Kolbe, uma Santa Teresinha, né, um padre Stefano Gobbi, que não é santo, mas que tem um apostolado mundial. Ele fundou o movimento sacerdotal mariano quando estava vivo e assim por diante. Ok, todos esses santos viveram uma intimidade com Maria, mas o primeiro que viveu uma intimidade com a Virgem Maria foi o próprio Jesus. E isso é lindo, sabe? Pensa só, durante os 33 anos da vida terrena de Jesus, 30 anos, Flavinho, Jesus viveu em Nazaré.
na intimidade com a Virgem Maria. E sabe, eu fico pensando como que era o relacionamento deles na casa de Nazaré. Eles certamente oravam juntos, eles certamente adoravam a Deus juntos, eles certamente rezavam salmos do Antigo Testamento juntos, eles conversavam, eles brincavam, eles conviviam. E a Virgem Maria, como mãe, ela teve toda essa intimidade em ter gerado Jesus na sua carne, em ter amamentado Jesus, em ter educado Jesus, né, em cantar para Jesus dormir, cuidando dele, brincando com ele, enfim. Qual que é a nossa referência de intimidade com a Virgem Maria? É a vida do próprio Cristo. E o próprio Jesus disse, aquele que quiser me seguir, venha. Mas o que significa seguir uma pessoa, Flavinho? Fala para mim. O que é seguir uma pessoa? É você buscar nelas referências para tudo aquilo que você vai fazer, né? Um seguidor é uma pessoa que se espelha naquela pessoa quem segue, né? E seguir o mesmo caminho que o mestre, não é isso? E o caminho de Jesus, que na sua vida terrena se concluiu com a ressurreição, com a Páscoa, é um caminho que começou lá atrás. Aonde? No ventre de Maria. Jesus desceu do trono de glória do céu, o Verbo divino, e se fez carne no ventre de Maria. Então, se nós queremos seguir Jesus e um dia ressuscitar junto com ele, como o Monsenhor Jonas Abib sempre fala, né? O novo céu, a nova terra, nós precisamos começar do começo. E o começo é que nós, assim como Jesus, sejamos gerados no ventre da Virgem Maria. Moremos na casa de Maria, habitemos na casa de Nazaré e vivamos essa intimidade com Maria. Isso é lindo, isso vai para a essência. Isso é a essência do catolicismo, né? Quem não concorda com isso está em desacordo com a essência da doutrina que diz ser abraçado, né? Porque fora disso, aí sim é idolatria, fora disso é endeusamento, fora disso é totalmente um descalabro, né? Para usar uma palavra até mais completa, com aquilo que deveria ser, né? É tão simples, o que o senhor está falando é tão simples, olhar para Nossa Senhora, olhar para Jesus, para a vida de Jesus. Quem assistiu o filme da Paixão, com certeza se lembra daquela cena em que ela vai correndo, Jesus menino, né? No momento em que o Mel Gibson faz aquela junção das duas cenas, Jesus quando cai pela terceira vez ali, aliás, quando ele se encontra com Nossa Senhora, e aquela imagem dela correndo em direção ao menino Jesus que tropeçou e caiu ali como no quintal da casa deles, né? O cuidado da mãe. É isso, é tão simples, né? Mas na verdade, padre, eu vejo isso como demoníaco. Essa confusão toda, ela é demoníaca. É Com própria certeza. do inimigo de Deus, do inimigo de Nossa Senhora, que sabe que já foi derrotado por ela, né? E sabe que a sua cabeça foi e será pisada pelos pés de Nossa Senhora. É ele quem gera essa confusão toda nas pessoas para tirar daquilo que é a essência, né? Aquilo que estava me lembrando aqui daquela música do Eugênio, que para mim fala muito disso que a gente está tratando aqui, né? Tão lindo, tão simples, mas exatamente traz para a essência do que é a devoção à Nossa Senhora. Diz assim: singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna escolhida, és mãe leal da fé, seu nome é Maria de Deus, Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. E a segunda parte diz assim: Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem
no fio desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido. São os olhos dela, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. É isso. Você conhece essa imagem aqui, Flavinho? Essa imagem aqui, a meu ver, é a imagem mais bonita de Nossa Senhora que existe na igreja. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Rainha da Paz, sim. Como ela se revelou aos videntes de Medjugorje. Eu conheci essa imagem e conheci também as aparições de Medjugorje, que fazem parte também da história da Canção Nova, né, das 5 pedrinhas, que Nossa Senhora ensinou, a Eucaristia, a confissão, o rosário, a palavra e o jejum. Eu conheci as aparições de Medjugorje quando eu tinha 12 anos. E foi a minha grande experiência de começar um caminho de intimidade com Nossa Senhora. Eu tive a graça de nascer numa família católica. Eu ia na missa com os meus pais, que estão assistindo agora a live também. Manda um abraço para meus pais aí, Flavinho. Eles gostam muito de você. Benção, pai. Benção, mãe. Gerson e Marta. Ô, seu Gerson, dona Magda. É isso, Marta. Magda? Marta. Isso. Seu Gerson, dona Marta. Benção. Minhas duas mães, Marta e Maria. Maravilha. E aí eu tinha 12 anos, quando eu conheci, né, as aparições de Medjugorje. Eu estava vivendo uma época muito difícil para mim, por causa de uma experiência de solidão que eu tinha como filho único, né? Sempre que eu conto a minha história, eu sempre destaco isso, porque é a partir da nossa ferida que Deus cura e Deus constrói uma história. Eu sei que muitas pessoas que são também filhos únicos tiveram uma experiência diferente, mas a minha experiência como filho único era uma experiência de solidão. Então eu não tinha também primos próximos, eu morava num apartamento, eu troquei de escola quando tinha mais ou menos essa idade. E você sabe a complexidade de um adolescente entrar numa escola nova, né? Então eu vivi um período de muita solidão. E aí quando eu conheci as aparições de Nossa Senhora, algo ali me chamou a atenção. Eu recebi naquela época uma fita de vídeo, que era um documentário, sobre várias aparições de Nossa Senhora no mundo. E você sabe que em muitos lugares que Nossa Senhora apareceu, né, Flavinho? Ela apareceu para crianças. Sim. E a igreja aprovou essas aparições. Então, por exemplo, em Fátima, apareceu para os 3 pastorinhos, Jacinta, Lúcia, Francisco. Em La Salete apareceu para 2 crianças, Melanie e Maximino. Em Guadalupe, que você falou, devoção mexicana, apareceu para um índio. Então aquilo me chamou a atenção. Quando Nossa Senhora procura alguém, ela não procura os mais poderosos, os mais soberbos, né? Não, ela procura aqueles que são simples. São crianças, são índios, são jovens, são camponeses. E aquilo me chamou a atenção, porque eu entendi que o caminho para se entrar na intimidade com Maria é viver aquilo que Jesus disse no Evangelho. O reino de Deus é daqueles que têm um coração de criança. Isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a me relacionar com Nossa Senhora como uma criança. Se ela, nas suas mensagens, nos chama de filhinhos, como que eu vou chamar ela? Vou chamar ela de mamãe. Aliás, tantas vezes Jesus chamou Maria de mamãe. Por que a gente não vai fazer a mesma coisa? Exato. Eu me lembro que na pregação, que a gente tá comentando no início da live, né, que eu fiz aí em Cuiabá, eu me lembro que eu tratava exatamente disso, né? E sempre quando eu prego sobre Nossa Senhora, eu falo dessa realidade. Nossa Senhora tem muitos títulos, né? Por exemplo, a gente acabou de falar, o título de Rainha da Paz, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida. Estou aqui pertinho, né? Eu moro aqui em São José dos Campos,
Tô pertinho de Aparecida, pertinho da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Ô, Paraíba. lugar bom, hein? Aqui é bom. E então tem o título de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Lourdes, enfim, tantos títulos, né? Mas o que mais agrada o coração de Nossa Senhora é quando nós a tratamos como mãe, porque é o que ela é na sua essência. Todo o restante foi título dado por homens. Agora, mãe de Deus, foi Deus mesmo quem deu a ela essa graça e esse título, né? Não foi nenhum homem, um rei, um homem muito poderoso nessa terra que decidiu chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus ou Rainha. Não, isso é um mérito dela que foi dado pelo próprio Deus, reconhecido pela igreja, né? Mas é um título dado a ela por Deus, né? E muito mais do que um título. Foi uma missão confiada a ela, de ser mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus e nossa mãe. Em Jesus nós somos filhos de Nossa Senhora. Nós somos abraçados na maternidade de Maria através da filiação de Jesus, né? Nós somos co-herdeiros com Jesus, então nós somos filhos de Maria. E isso, para mim, e a minha relação com Nossa Senhora, padre, eu falava isso na pregação, me lembro, é exatamente nessa dinâmica. Entendeu? Eu me relaciono com Nossa Senhora nessa intimidade, que foi a proposta dessa conversa nossa dessa noite, dessa partilha, com essa intimidade. Todo dia, a cada momento, eu falo com Nossa Senhora e falo como eu falo com a minha mãe. Falo na intimidade e muitas vezes dirigindo. É um momento que eu também tenho muita intimidade com Nossa Senhora. Falo, rezo, às vezes choro. São momentos realmente que eu me coloco na presença dela como mãe. Peço a ela como eu peço ou pediria para minha mãe, né? Falo com ela sem títulos, sem palavras rebuscadas, né? Sem palavras difíceis. E busco exatamente viver essa intimidade já há muitos anos com Nossa Senhora. Não é de hoje, não. Há muitos anos. Eu me recordo que muito antes de entrar na Canção Nova, nem imaginava entrar na Canção Nova, eu fiz uma experiência com uma foto. Uma foto que me apresentaram e essa foto ela gerou depois uma música, que eu vou tentar cantar um trechinho dela aqui, mas nem me lembro que ano que foi, padre. Eu acho que eu não era casado, ou era casado já, não me recordo, mas eu acho que eu era recém-casado. Então, estamos falando aí praticamente de 30 anos atrás. Eu recebi, através de um amigo, uma foto que era a foto de também confirmando isso que o senhor está dizendo, era a foto de um curral, um curral onde fica boi e vaca, né? Numa fazenda, num campo, numa roça. Nesse curral tinha do lado uma casa simples e do lado desse curral, dessa casa, tinha um grande mangueiro, né? Um pé de manga muito grande, uma copa muito grande. E o que acontecia nesse lugar? Ali, segundo, né, as pessoas que viviam ali, Nossa Senhora apareceu naquele lugar e começou a aparecer naquele lugar. Eu nem me recordo aonde era, mas algum conhecido meu, na época, um amigo, foi nesse lugar com uma excursão e aí, no momento em que os videntes diziam que Nossa Senhora aparecia, aí estava esse meu amigo junto com um grupo, ele fotografou, na época era câmera fotográfica de filme, né? De 14, 16 poses, 12 poses, 24 poses. Não tinha assim. como fazer montagem, né? Não tinha, e era amigo, né? Então ele tirou foto, porque naquele momento os videntes disseram, a senhora está aparecendo, começaram a fazer as orações, antes estavam rezando o rosário e tudo mais. E ele tirou a foto da copa da árvore normal, não tinha nada, era de dia. E quando ele revelou, em cima da copa dessa árvore era perfeitamente a imagem de Nossa Senhora como uma luz. Ou seja, não tinha uma luz dos lados, era um campo aberto. O sol não estava em cima da árvore, não era nada disso, era uma luz como um céu azul. Imagina um céu azul e uma copa de uma árvore. E aquela imagem era nítida, se via até detalhes, como da imagem de Nossa Senhora, se não me engano, de Fátima, que tem aquele lenço na barriga, né? Assim, se via claramente esses detalhes na foto. Isso me chamou muita atenção naquele momento, primeiro, porque era um amigo conhecido, então não era ninguém que tinha feito uma foto e montado. E ele trouxe até mim, porque realmente ele ficou assustado com quando ele revelou, ele recebeu aquela foto, né? E quando Você ele lembra foi mais ou pegar... menos o ano que aconteceu isso? Padre, eu acredito que foi início dos anos 90. 91, por aí, 91, 92. Eu acredito que foi por aí. Porque de Mas repente, depois pesquisando, a gente consegue até descobrir o lugar, né? chegar onde foi, né? E era aqui na Isso. minha região. Era aqui em São Paulo. Me lembro que eu acho que era aqui pela região de São Paulo. Sim. E
Mas naquele momento, veja como é, né? Nem me preocupei em saber lugar, nada. Para mim, naquele momento, Nossa Senhora falou comigo. Naquele momento. Me tocou tanto, eu me arrepiei todo. Não sei explicar o que eu senti naquele momento. Mas Nossa Senhora falou comigo naquele momento. Ela tocou no meu coração como mãe. E eu me lembro que ele falou assim, eu senti no coração de trazer essa foto para você. E eu vou deixar essa foto com você por um tempo, depois eu pego, porque não tinha muito esse negócio também. Foto era tipo uma recordação que se guardava, né? E não era tão fácil ficar revelando. Tá? Eu falei, eu deixo com você uns dias, mas eu senti que era para ficar com você. E com essa foto eu fiz essa música. Não sei se eu vou lembrar, que faz tempo que eu não canto, mas essa música muita gente conhece. Era assim. Por entre flores surge uma luz que ilumina o meu caminho. Por entre flores renasce a vida, sufocada por espinhos. Em meio a dores, ela vem nos trazer alegria e esperança, e sob o seu manto nos acolher, como mãe que afaga o filho nos braços. Com mais sublime amor, Maria, Maria, Mãe do meu Senhor. Essa música chama Sublime Amor, nasceu dessa experiência com essa foto, né? E a experiência foi essa que eu cantei, né? Ela vem nos acolher como um filho nos braços, né? E eu posso dizer que, especialmente daí, hoje fazendo memória, foi exatamente aí que eu posso dizer que começou minha relação mesmo filial com Nossa Senhora, né? Minha consagração, quem sabe, foi nesse momento em que eu decidi realmente tê-la como mãe. Eu acho que também a nossa consagração verdadeira é quando a gente realmente assume Nossa Senhora como nossa mãe, né? Aí eu digo, ela é minha mãe, eu sou dela, né? Eu sou filho dela. Então acho que não existe consagração mais linda do que quando a gente realmente assume aquele mandato de Jesus na cruz, né? Filho, eis aí a tua mãe. Porque para ela ninguém precisa dizer mais nada, ela assumiu. Ordem de Jesus para Nossa Senhora, missão dada, missão cumprida, né? Jesus deu a missão dela ser a nossa mãe, pronto, não precisa cobrar mais nada dela. Agora nós, eu acho que a verdadeira devoção, até me permita tratar dessa forma, para mim, no meu coração, na minha experiência com Nossa Senhora, a verdadeira devoção é quando nós a assumimos como nossa mãe. Aí, a partir daí, a relação realmente muda. É o exemplo de Jesus, né? Isso é intimidade. Isso é a simplicidade de um coração de criança. Quando eu olhava para essa imagem de Nossa Senhora aqui, que foi a minha primeira experiência mariana, sabe que esse quadro aqui, Flavinho, me acompanha em missões há mais de 20 anos. O pessoal do grupo de oração de Porto Alegre, grupo de oração Vida Nova, tem alguém aí acompanhando, vai lembrar. 20 anos atrás eu levava essa imagem para o grupo de oração. Hoje, quando vou pregar na Canção Nova, levo também, porque a minha experiência com essa imagem é muito forte. Essa imagem aqui, ela é muito bonita, parece viva. Ela foi pintada a partir da descrição dos videntes de Medjugorje. Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje no ano de 1981. E eram 6 jovens, hoje estão todos adultos, casados. 6 jovens eram Ivan, Yakov, Miriana, Maria, Vitska e Ivanka, que na época tinham entre 11 e 16 anos. Quando eu conheci as aparições de Medjugorje, eu tinha essa idade. E eu ficava pensando assim, como será que é ver Nossa Senhora? Como será que é ter diante de mim, né, a Rainha do Céu, a Mãe de Deus? Às vezes até, quando alguém pergunta assim, mas padre, o senhor já viu Nossa Senhora? Não, eu nunca vi, também nunca ouvi. Mas não precisa ver e ouvir. Ela está conosco. Essa é a nossa confiança. Você não precisa ter uma aparição de Nossa Senhora. Você não precisa ter uma locução interior para ter uma experiência mariana.
porque Maria já está conosco, é nossa mãe. Mas aí eu olhava para essa imagem, teve uma artista, né? Ela decidiu pintar essa imagem de acordo com a descrição dos videntes. Aí eles iam dizendo, como que é Nossa Senhora? Olha, ela mede mais ou menos, né? 1,65 a 1,70, tem olhos azuis, tem os lábios cheios, tem face rosada quando sorri, tem cabelo castanho, cabelos encaracolados, né? Ondulados, quero dizer. Errei a palavra, estou tentando me recordar aqui da descrição deles, né? Cabelos ondulados e tal. Tudo isso. E aí, quando aquela artista pintou, ficou desse jeito. Que eu achei linda. Mas aí perguntaram para os videntes assim, tá parecida com ela? E aí um dos videntes, o Iakov, falou assim, olha, ela é muito mais bonita do que isso. Então, é claro, a mãe de Deus, ela tem nela toda a beleza do universo. Um quadro, uma imagem, não é capaz de esgotar tudo isso. E aqui eu não estou falando só da beleza do rosto, da fisionomia, das expressões faciais, mas a beleza da alma, das virtudes, Sim. da santidade, do amor. Aí a simplicidade dos jovens, né? Uma vez perguntaram para ela em Medjugorje, por que a senhora é tão bonita? Ela respondeu, eu sou bonita porque eu amo. Se vocês querem ser bonitos, amem também. Isso é intimidade. Simples. É assim mesmo, né? Padre, a segunda parte dessa música, ela diz assim, eu acho que também ajuda a completar tudo isso que o senhor está dizendo, assim, ó. Destrói rancores, semeia a união, o amor e a paz por entre os homens. A rainha da paz, né? Rainha da Os paz. pecadores, intercessora, junto a Cristo gloriosa. Olha, assim, hoje eu olho com muita simplicidade isso que eu cantei e vejo a profundidade de cada frase. Eu não tinha maturidade para isso, entendeu? Eu não tinha nem conhecimento bíblico, conhecimento da própria devoção à Nossa Senhora, de tantas coisas para escrever isso. E foi isso que foi inspirado no meu coração. Só pode ser dessa experiência linda com ela, né? Mas olha, destrói rancores, semeia a união, o amor e a paz por entre os homens, dos pecadores, intercessora, junto a Cristo gloriosa. Em meio a dores, ela vem nos trazer alegria e esperança, e sob o seu manto nos acolher, como mãe que afaga o filho nos braços, com mais sublime amor. Maria, e eu encerro assim, eu te amo, mãe do meu Senhor. Sabe, eu cantando essa canção, eu fico maravilhado, porque não foi coisa da minha cabeça, entendeu? Não foi coisas simplesmente lidas e depois transcritas numa música bonita. Isso foi experiência com Nossa Senhora. Brotou dessa simples foto que eu vi e que Nossa Senhora falou no meu coração. Assim como o senhor dizia, não escutei a voz dela, não vi Nossa Senhora na minha frente, em pé, ditando cada palavra da música, não. Foi uma experiência filial que eu fiz com Nossa Senhora. E gerou essa intimidade com ela desde lá, desde esse ano que eu não me lembro, já faz muito tempo. Mas hoje, fazendo memória, eu vejo claramente. Foi aí onde foi fecundada no meu coração essa intimidade com Nossa Senhora. Maravilha. Que horas que são aí, Flavinho, para a gente fazer uma oração? Eu tô sem relógio aqui, não sei se você tem. Então, aqui no nosso horário, 9 horas. Vamos fazer uma oração, então, para a gente poder selar esse momento? Antes da oração, eu queria mais uma vez apresentar. Apresenta aí o seu também, Flavinho, para a gente estar em comunhão. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada.
editora Canção Nova, prefácio do Padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino e indicação do Flavinho. Posso falar? Com certeza. Tá aqui, o meu tá autografado aqui, ó. Aqui, ó. É bênção por escrito. Vocês Tá podem aqui, ó. adquirir pela loja virtual da Canção Nova, que com isolamento, com quarentena, continua funcionando, viu? É loja.cançãonova.com. Só entrar lá e digitar Sou Todo Teu Maria, vai aparecer. loja.cançãonova.com. Você pode também estar nos seguindo pelas mídias sociais, aí as mídias do Flavinho, já muito conhecidas, Flavinho, CN, né? Instagram. Você pode estar também nos seguindo, Padre Francisco Amaral. É o mesmo endereço nas 3 mídias: Instagram, Facebook, YouTube, onde também eu divulgo algumas pregações. Padre Francisco Amaral. Pode nos seguir. Facebook, YouTube e Instagram. E agora, prepara para nós uma música de adoração, Flavinho. Nós temos aqui Jesus Sacramentado. Eu quero cantar essa música, ela é do Espírito Santo. Ela nos ajuda Ótimo. a preparar o nosso coração, porque nós temos que ser adoradores que adoram em espírito e em verdade. Né? Não é possível adorar em espírito sem o mover do Espírito Santo. E a Virgem Maria é aquela que, né, esposa do Espírito Santo, intercede por nós para que nós sejamos cheios do esposo. Por isso eu quero cantar essa música, que vai estar no meu próximo trabalho, que eu vou estar lançando agora em maio também, se chama Reinflama. Eu quero convidar todos que estão agora conosco a clamar o poder do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo faça de nós adoradores, apaixonados por Jesus e apaixonados pela Mãe de Jesus e nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos cantar junto assim. Quem está me acompanhando aqui já conhece um pouquinho. Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito, vem me incendiar. Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito, vem me incendiar. Diante de Jesus, peça: reinflama-me com teu fogo abrasador. Reinflama-me, ó Senhor. Nós clamamos, Senhor, diante de ti. Reinflama-me com teu fogo abrasador. Reinflama-me, ó Senhor. Peça para Jesus, Ele está diante de nós. Vem, Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem, Santo Espírito, vem me incendiar. E diante de Jesus agora, quero convidar você a fazer essa experiência. Derrama o seu coração na presença do Rei. Peça a Jesus, enche o meu coração nessa noite, pela intercessão de Nossa Senhora. Nós nos colocamos agora como no cenáculo, junto com Nossa Senhora, diante de Jesus, clamando o poder e a força do Espírito Santo sobre nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o fogo do Teu Espírito Santo aniquile toda enfermidade física, que o fogo abrasador do Teu Espírito Santo destrua, Senhor, todo vício, toda maldade no nosso coração, e que recebamos de Ti, pelas mãos de Tua Mãe nossa, as virtudes, as qualidades que necessitamos para sermos de fato adoradores. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir também para Nossa Senhora. Nós pedimos, mamãe, vem inflamar em nós os dons do Espírito Santo. Vem reavivar em nós a graça do batismo no Espírito Santo, mãe. Porque o maior desejo, mãe, do teu coração é que nós adoremos ao teu Filho. Por isso nós pedimos agora, ó Mãe, concede ao nosso coração o desejo da adoração. Concede a nós o dom de adorar Jesus com o mesmo amor, com a mesma adoração que a Senhora mesmo adorava Jesus. Quando Ele estava no teu ventre, quando Ele estava no teu colo, quando a Senhora estava diante da cruz, quando a Senhora recebia o corpo do teu Filho das mãos dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João.